E aí pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem. Hoje eu vou trazer um review para vocês, tá? Vocês estão reparando que é um gordo diferente que está aqui. Não é o bolota original, é um outro bolota. E o material que eu quero trazer para vocês hoje é um material muito especial, que ele fala de uma área da teologia que alguns têm um certo preconceito, outros têm uma visão equivocada dela, e até mesmo tem pessoas que não sabem como utilizá-lo. Eu estou falando deste material aqui, o Manual de Arqueologia Bíblica da editora Thomas Nelson, ele que é coescrito pelo Randall Price e o H.N. House. É um material muito bom, ele traz todas as descobertas recentes de cada livro da Bíblia. Inclusive ele facilita porque ele traz todas elas na ordem canônica que a gente encontra em nossas Bíblias. É um material muito bom, ó, capa dura, um acabamento de muita qualidade. Os materiais que a gente recebe da Thomas Nelson, que a gente recebe, não, né? Que a gente recebe adquire. Após desprender o seu dinheiro. Isso, exatamente. Tem muita qualidade. Esse papel aqui é aquele papel tipo de fotografia, muito bonito, porque é um material todo ilustrado. Aí tá aqui para vocês, ó. Aqui o título original dele. Essa daqui é uma primeira edição, ele foi publicado originalmente em 2017 em inglês e ele veio para o Brasil em 2020. Aqui nós temos o sumário, olha só como ele é dividido. Primeiro ele traz a primeira parte dele que trata de arqueologia e Antigo Testamento. Aqui nós temos a introdução à arqueologia e Antigo Testamento. Aí aqui vai tratando dos livros de acordo com o seu gênero literário. Pentateuco, livros históricos, literatura sapiencial, profetas. E também no final, as descobertas arqueológicas do Antigo Testamento. Tudo isso muito bem relacionado. Na parte 2, arqueologia e período intertestamentário, que foi o período de silêncio, onde não houve revelação especial da parte de Deus. Aqui nós temos também uma introdução ao período intertestamentário. Fala também sobre o segundo templo, o templo de Zorobabel. O segundo templo, já no templo herodiano. Também fala dos manuscritos do Mar Morto, que é não apenas uma descoberta importantíssima em relação à Bíblia, mas é a descoberta mais importante, se tratando de arqueologia no geral. Na parte 3 nós temos arqueologia e Novo Testamento. Como nas partes anteriores, nós temos uma introdução à arqueologia e ao Novo Testamento, Evangelhos e Atos, cartas de Paulo, cartas gerais e Apocalipse, e também as descobertas arqueológicas e o Novo Testamento, tudo relacionado de acordo com a ordem dos livros. Aqui seguimos os mapas, glossários, notas, bibliografias. Aqui na continuidade do sumário temos a lista de imagens. Aqui nós temos o prefácio. Vamos ler um pedacinho do prefácio, só para a gente ter uma ideia do que essa obra trata. Você está envolvido no estudo da Bíblia e encontra algo no texto que está relacionado com pessoas, lugares ou eventos antigos. Como você pode entender esse contexto remoto? É necessário viajar de volta no tempo e observar o mundo antigo, ver como eram as cidades em que os personagens bíblicos habitavam e como seu povo vivia, e então entender, através dessa observação, o significado que as pessoas atribuíram à sua religião e costumes. Em outras palavras, é necessário entender a mensagem bíblica em seu contexto histórico original antes de podermos aplicar suas verdades ao nosso próprio tempo. Se isso fosse possível, você poderia adicionar um significado mais profundo e uma realidade maior à sua experiência com a Bíblia. É exatamente o caminho inverso que nós vemos hoje. Muitas pessoas, infelizmente, até mesmo com boas intenções, colocam a sua experiência pessoal acima da Bíblia, como se a sua experiência fosse o padrão para interpretar a Escritura. E deve ser diametralmente o contrário. Não é a nossa experiência que deve pautar a Bíblia. É a Bíblia que deve validar ou não a nossa experiência. Com o estudo da arqueologia, com essa ferramenta que nós temos, nós podemos então conhecer mais sobre o contexto histórico de algum povo, sobre seus costumes, sobre sua cultura. E isso é imprescindível, porque isso irá nos capacitar a entender como aquelas pessoas entendiam. Então a gente vai ficar mais próximo ainda do significado original do que é encontrado na Bíblia. Para daí sim fazer a viagem de volta para a nossa época, para o presente e aplicar as verdades, os princípios eternos da Escritura à nossa vida, da mesma forma que os antigos fizeram e também podendo desfrutar das mesmas bênçãos, tá?
Esse deveria ser o caminho correto, que infelizmente muitos não seguem. Então vamos continuar aqui. Temos aqui a introdução à arqueologia bíblica, vamos dar mais uma lida aqui em um pedaço. Apenas recentemente a arqueologia surgiu como um campo da ciência, há cerca de 200 anos, e como disciplina continua em constante evolução. A palavra arqueologia é formada a partir das palavras gregas arcaios, que significa antiga, e logia, que significa palavra, estudo de. Portanto, no seu sentido mais básico, o termo grego arcaiologia, que nós traduzimos por arqueologia, é uma palavra que se refere ou é um estudo à história ou à cultura antigas e os lugares de onde se originam. As definições de arqueologia podem variar conforme os diferentes objetivos de um arqueólogo em particular. No entanto, o que é comum a todos os tipos de arqueologia é a recuperação e o estudo da cultura material de civilizações passadas. É isso que a arqueologia faz. Ela vai em busca de evidências materiais. Um monumento antigo, um objeto que era usado no cotidiano, como um vaso, uma lâmpada de azeite, um candelabro. É desse tipo, evidência material, que a arqueologia usa para que os costumes, os ensinamentos, para que tudo relacionado a um povo e a uma época seja então entendido. Tá? Esse é o objetivo principal da arqueologia. Aqui nós temos também um artigo interessante que fala sobre o uso do termo Palestina e Palestina na arqueologia bíblica. Fala como é que esse termo foi cunhado e quem começou a usar e por que utilizam ele hoje até os nossos dias e também porque esse é um termo que não é muito certo de ser usado, né? Vamos ser sinceros. Arqueologia bíblica hoje, aqui vamos ler mais um pedacinho. Já no século XXI, a arqueologia bíblica começou a regressar para o campo dos estudos sobre a Bíblia, embora não sem mudanças e desafios significativos. As teorias e métodos da crítica histórica passaram do domínio da erudição para a publicação popular e para a mídia de entretenimento documental em constante expansão. O objetivo foi consagrar a arqueologia como ciência real e usá-la para desacreditar as reivindicações históricas da Bíblia, ao demonstrar a ausência de elementos de apoio ou ao mesmo dados contraditórios. Filmes com temas bíblicos de produtores ateus ou agnósticos entretiveram o público, promovendo concomitantemente a ideia de que o relato de Gênesis sobre o dilúvio e o relato do Êxodo, da escravidão e dos hebreus e a conquista de Canaã não passavam de ficção. Olha só como o uso de uma ferramenta com más intenções pode ser prejudicial. Imagina uma pessoa que não tem o hábito da leitura, do estudo, assiste um documentário desse completamente enviesado, ou qualquer filme que se diz bíblico, acaba comprando essas ideias. Mas não é bem assim. Quando você utiliza uma ferramenta corretamente e você aplica ela aos seus estudos bíblicos, você vê que não há discordância. A evidência arqueológica bem interpretada, ela nunca vai entrar em conflito com a interpretação bíblica bem feita. É isso que a gente tem que ter em nossas mentes. Por isso que nós temos dentro da corrente arqueológica, vamos dizer assim, dos estudiosos, os minimalistas e os maximalistas, que é o que trata esse pedaço aqui. Em termos simples, os minimalistas bíblicos são aqueles que minimizam os dados das escrituras em respeito aos dados arqueológicos. Esse é um grupo de pessoas. Os maximalistas bíblicos são os que maximizam ou priorizam os dados das escrituras relativamente aos dados arqueológicos. E esse segundo pessoal aqui é o pessoal mais correto, porque a Bíblia não depende de nenhuma ciência para ser infalível e para ser autoritativa. A Bíblia é um registro confiável por ela mesma, ela não precisa de nenhuma dessas coisas. Essas ferramentas são ferramentas auxiliares para nos ajudar no estudo bíblico. O estudo bíblico não depende delas exclusivamente. Um outro artigo falando sobre as abreviações antes de Cristo, depois de Cristo e Anno Domini. Aqui também fala sobre as limitações da arqueologia. A arqueologia é uma ferramenta útil para o nosso estudo? Sim, mas como eu disse, ela tem limitações. Somente a Bíblia é suficiente. Aí aqui nós temos um gráfico que mostra como que o estudo arqueológico é feito. O que o estudioso tem que considerar? Ele tem que fazer uma junção do que é encontrado no passado e do que sobrou até os nossos dias. Por conta disso, ele tem que observar as transformações que ocorreram no passado, tanto se tratando de comportamento humano e as suas atividades, também as transformações ambientais, como erosões, ação de rios, terremotos, decomposição.
No outro lado, no outro espectro, ele tem que ver o que aconteceu no presente. Também em relação ao comportamento humano. Aragem da terra, escavações e também transformações ambientais. Decomposição de artefatos devido a processos arqueológicos, remoção de artefatos de um contexto estável, expondo-os às condições do ambiente natural. E aqui no meio tem um exemplo de registro arqueológico, que é o que ele tem de evidência para poder estudar. Comportamento helenístico em um muro na Idade do Ferro. Veja que isso pode acontecer quando, por exemplo, registros de uma época acabam se misturando com registros de outra época, porque fica tudo sedimentado. Também um poço de escavação na superfície. Tá? Então, são esses detalhes que ele tem que considerar. A Bíblia como um documento arqueológico. Tá? Como eu disse para vocês, a Bíblia é suficiente. Embora outras áreas da ciência tenham suas limitações, a Bíblia não depende delas. Aqui fala sobre a pedra de Roseta, que foi uma chave para decifrar os hieróglifos egípcios. Aqui tem uma imagem da pedra de Roseta, bem bonita. Aqui, ó, complementando o testemunho da Bíblia. Aqui tem um exemplo, ó, de como os registros arqueológicos podem ficar sedimentados. Ó. Nós temos várias camadas aqui, e muitas vezes o estudioso ele não quer estudar tudo que ele encontra, ele só quer uma parte específica. Só que isso dá trabalho. Aqui nós temos fotos de sítios arqueológicos sendo estudados, documentando um sítio arqueológico, datação de um sítio arqueológico. Aqui ó, tem uma imagem muito legal. Essa aqui são lâmpadas de azeite. Cada uma delas é de uma época distinta. Ó. Percebe que vai vindo aqui da mais feinha, ó, vê como a coisa foi progredindo até a mais sofisticada, até a mais bem planejada. Tá? É muito legal. Aqui fala sobre os períodos, ó, períodos arqueológicos em relação à Bíblia, períodos arqueológicos de história bíblica, Idade do Bronze, Idade do Ferro, período babilônico, período persa. Aqui tem uma tabela muito interessante, ó, períodos arqueológicos e história bíblica. Tudo que é relacionado entre si. Período arqueológico, data cronológica, eventos históricos e eventos históricos bíblicos. Aqui tudo relacionado, períodos históricos e a história que encontramos na Bíblia. Aqui temos a arqueologia e o Antigo Testamento também, que é uma introdução a essa seção. Trata de muita coisa. Como eu disse para vocês, ela trata das descobertas de acordo com o cânon bíblico, com a ordem do cânon. Começa de Gênesis, aí vai seguindo. Aqui nós temos uma tabelinha que mostra os relatos da criação no Antigo Oriente Médio, comparando os relatos de outras culturas com o relato que nós encontramos em Gênesis. É muito interessante nós vermos esses paralelos. Aqui temos uma outra tabela, que é uma comparação entre a história de Adapa e Gênesis 3, que fala da queda, muito interessante. Aqui nós temos uma outra ilustração, ó, que são os 4 lados de texto cuneiforme do prisma de Weld Blander, lista de reis sumérios, que está na exposição de Uruk. Aqui lista todos os reis dessa época, tá? É um material muito bom, é todo colorido, vale a pena você adquirir se você tiver condições. Aqui nós temos uma outra tabela, que é uma comparação entre a epopeia de Gilgamesh e o relato bíblico do dilúvio, tá? Aqui nós temos outra tabela comparando este evento. Aqui outra, ó, similaridade entre Atrahasis e o relato bíblico do dilúvio. Aqui vai seguindo. Aqui nós temos um busto, ó, na verdade uma cabeça de bronze do período acádio, cerca de 2300 a 2200 a.C., possivelmente de Sargon. Ela está no Museu do Iraque atualmente. Aqui, ó, olha só que interessante. Temos um modelo de zigurate. A Torre de Babel muito provavelmente foi uma construção muito parecida com isso, que era uma construção comum daquela época e local. Aqui nós temos uma estela que fala sobre a Torre de Babel, que é uma sobreposição contemporânea detalhando Nabucodonosor e a torre. Então nós temos provas materiais de que a Torre de Babel realmente existiu. Né? São coisas que são tão claras que saltam do registro bíblico. Não está apenas na Bíblia, mas registrado em outras fontes também. Aqui temos um artigo que é uma explicação sobre antiguidades não identificadas ou não documentadas. Em geral, ó, os livros do Antigo Testamento vão seguir essa mesma fórmula. Todas as descobertas importantes são detalhadas, seguindo o cânon bíblico. Aqui nós temos uma foto de uma ilustração em pedra, na verdade uma pintura em parede egípcia mostrando sacerdotes carregando uma arca, que é também um artefato até comum da época, de outras culturas. Aqui nós temos uma réplica dos 10 mandamentos entalhados em pedra.
Aí, olha só que interessante, falando sobre Neemias, tem um trecho muito interessante aqui. Embora as evidências sejam escassas, os arqueólogos afirmam ter encontrado restos da construção de muros no tempo de Neemias. A esquina do muro, mencionada em Neemias 3,19, foi identificada no cume oriental pelo escavador francês Charles Clermont Ganeau, R. Will e Iagel Chilot. E um fragmento dele ainda é visível hoje. Os arqueólogos Lynn e Kathleen Rittmeyer chamam a atenção para o nível mais baixo de pedras, com saliências rudes em um trecho da muralha da cidade, ao norte do atual Portão Dourado, e identificam esse trecho como parte do posto de vigia mencionado em Neemias 3,31. Aí olha só que legal aqui nessa ilustração. Ó. Aqui nós temos um muro, aqui um pedaço maior do muro, só que apenas essa parte aqui, ó, destacada em amarelo, é um pedacinho do muro de Neemias. É o que sobrevive até os dias de hoje, né? Perceba que quando o estudioso é sério, ele não vai maximizar tudo, generalizar. Olha só, tudo isso daqui corresponde ao período tal, do personagem tal. Não. Você precisa ser realista. Precisa aplicar corretamente a ferramenta. Então só essa parte aqui foi identificada como sendo um muro datado da época de Neemias. Então vamos seguindo aqui, acelerar, que tem bastante coisa. Aqui no final, que fala sobre a arqueologia do Antigo Testamento, temos uma tabela que lista todas as descobertas, de acordo com o nome, o idioma, quem descobriu, o local da descoberta, data da descoberta, material encontrado, data de origem e a relevância bíblica. Também é uma tabela muito interessante, ó. É muita coisa mesmo. Aqui chegamos na arqueologia e o período intertestamentário, que também é um período importante. Não pense que as coisas pararam de acontecer só porque não teve mais revelação bíblica. O mundo continuou girando. Aqui nós temos o segundo templo, que é o templo herodiano. Aqui uma foto que é de uma maquete do templo de Herodes. Esse sim, o templo verdadeiro, não é aquela bizarrice que você encontra lá no Brás. Aqui nós temos mais ilustrações. Aqui, ó, são as pedras resultantes da destruição do segundo templo de 70 depois de Cristo. Foi quando os romanos destruíram o templo de Jerusalém. Aqui nós temos fragmentos, ó, que é a menorá do templo, do templo do bairro judeu, gravada em gesso, ó, que é datada aqui do século I depois de Cristo. Tem muita coisa. Aqui outro artigo falando sobre escavações arqueológicas no espectro do templo. Aqui é bem legal. Aqui é uma peça de pedra que tinha um aviso bem amistoso dizendo que se você fosse um gentil e passasse do limite da área do templo que você poderia ficar, você simplesmente seria morto. Só isso, tá? Então aqui tem um aviso bem simpático para você. Aqui nós temos, ó, falando sobre os manuscritos do Mar Morto, a descoberta mais importante não só da arqueologia bíblica, mas da arqueologia no geral, a descoberta mais importante da história. Nós temos aqui falando muita coisa. Os manuscritos do Mar Morto são uma coleção de cerca de 1.100 textos bíblicos escritos em hebraico, aramaico e grego. Em sua maioria, foram grafados em pergaminho, feitos com pele de cabra ou ovelha e papiro, uma forma antiga de papel. Mais de 230 do total desses manuscritos são cópias de livros na Bíblia hebraica. O restante é composto de textos apócrifos e pseudepígrafos, comentários sobre os textos bíblicos e documentos sectários. Bem que podia alguma editora lançar os comentários do Mar Morto, já pensou? Os comentaristas do Mar Morto. Melhor não. Melhor não? Melhor não. Aqui nós temos um gráfico, ó, mostrando aqui a quantidade de cada tipo de documento. Literatura judaica, apócrifos, pseudepígrafos, mais de 400 documentos. Textos sectários, mais de 200 manuscritos. E livros bíblicos, mais de 200 manuscritos. Tá? Então, aqui nós temos aqui o rolo do templo, que tem uma ilustração que foi encontrado lá nas cavernas do Mar Morto. Muita coisa interessante. Aqui, ó, uma reconstrução do lugar onde esses homens viviam, né? Onde essas pessoas que faziam parte da comunidade de Qumran viviam. Aqui seria uma reconstrução de como eram as coisas naquele tempo. E finalmente chegando aqui a arqueologia em Novo Testamento. Tá? Vai seguir o mesmo modelo do livro. Vai mostrar todas as descobertas de cada livro, tudo que foi encontrado até os dias de hoje. Nós temos aqui uma foto do local onde ficava o palácio de Herodes, na Cesareia Marítima. Né? Herodes o Grande, ele era
meio megalomaníaco com esse negócio de construir coisas. Ele construiu muitas coisas gigantescas. Aqui nós temos uma outra foto, que é do palácio escalonado do rei de Herodes, lá em Massada, a fortaleza de Massada. Aqui temos uma visão aérea da cidade de Jerusalém, que é muito bonita. E vai seguindo. Aqui nós temos um modelo, ó, da muralha oeste do Monte do Templo, como era naquela época. Aqui, ó, as pedras que eu falei para vocês, ó. Aqui é o Randall Price e as pedras destruídas. Aqui fazendo referência ao que Jesus disse, que não ficaria pedra sobre pedra no templo. Aqui nós temos uma réplica do osso do calcanhar de um homem do século I, o homem que foi crucificado. Temos uma réplica de como ficava o osso daquela pessoa ao passar por esse processo. Aqui nós temos uma tumba próximo a Meguido, uma tumba muito semelhante à tumba de Jesus Cristo. Aqui um modelinho de como era por dentro de um túmulo, uma tumba dessas. Isso aqui tratou do Evangelho de Mateus. Aqui é o Evangelho de Marcos, aí vai seguindo a mesma fórmula. Aqui nós temos um barco datado do primeiro século, um barco de pesca. Nas últimas partes aqui nós temos uma tabela que mostra as descobertas arqueológicas do Novo Testamento. Da mesma forma que é mostrado lá no Antigo. Tudo listado, nome, linguagem, descobridor, local de fundação, data de fundação, etc. Tudo bem listado. Aqui nós temos uns mapas, só que um pouquinho diferente dos mapas que nós encontramos no final das Bíblias. Nós temos os mapas aqui divididos por períodos. Temos o mapa da Idade do Bronze Primitivo, Idade do Bronze Médio, rotas propostas para o Êxodo, sítio da Idade do Ferro I, sítio da Idade do Ferro II, Israel no período persa. Temos uma sequência bem grande de mapas. Temos o glossário, que traz todos os termos que aparecem na obra melhor explicados, que é também interessante caso você queira se aprofundar. Aqui o índice de notas. E por fim, a bibliografia. Esse foi o Manual de Arqueologia Bíblica, Thomas Nelson, um material muito bom. Recomendação no Nascido para você. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Dá uma conferida aí nos links que estão na descrição. Você tem todas as redes sociais do Nascido, os e-books. Tem também o link para a formação completa em Teologia do Nascido de Novo. É um curso muito completo, tá? E é isso aí, pessoal. Deus abençoe e até a próxima.